Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que pode ser o sopro no cachorro adulto. E eu já adianto que o que você vai aprender aqui pode ser muito diferente de tudo que você foi acostumado a ouvir. Mas eu garanto, na posição de cardiologista, que o que eu vou compartilhar nesse vídeo é a melhor estratégia de longo prazo para o seu cachorro, para o seu psicológico e para o seu bolso. Olá, seja muito bem-vindo ao meu pet cardiopata. Meu nome é Bruna Bruller, eu sou cardiologista veterinária e nesse canal eu ajudo a tutores a cuidarem melhor da saúde cardíaca dos seus pets. Antes de mais nada, esse vídeo é a continuação do vídeo Meu cachorro tem sopro e agora? Então, se você ainda não assistiu, corre lá e assiste ele primeiro, senão esse aqui vai ficar um pouco confuso. O link está na descrição desse vídeo. Agora, se você já assistiu, já sabe o que é o sopro, já entendeu muitas coisas, inclusive que sopro não é uma doença, então a gente já pode falar sobre o que provavelmente está causando o sopro no seu cãozinho, que já é um adulto ou um velhinho. E o que você precisa fazer com essa informação. Primeiramente, a gente precisa entender brevemente que, entre os defeitos cardíacos que causam sopro, existem os congênitos. Inácio, dá licença. Existem os congênitos, ou seja, que estão presentes desde o nascimento, e os adquiridos, que se desenvolvem com o tempo, em um coração que, a princípio, nasceu perfeito. Entre os defeitos adquiridos que causam sopro em cães, e que por esse motivo são os principais identificados nos adultos e velhinhos, o mais comum deles é causado por uma degeneração da válvula mitral. Mas calma, antes da gente entender como funciona essa válvula e esse defeito, é muito importante que a gente saiba que se trata de uma doença genética e hereditária. Ou seja, por mais que o cãozinho tenha nascido com o coração perfeito, o DNA dele já veio sinalizado para ele desenvolver um processo degenerativo a partir de determinada idade. Em outras palavras, não importa o que o seu cãozinho coma, ou quanto de exercício ele faça, se ele é atleta ou se ele é cachorrinho de sofá, se é magrelo, se é gordinho, se come ração comercial ou dieta caseira. Quando estamos falando de degeneração da válvula mitral, o que determina se ele vai ter ou não a doença é o código genético dele, e nada mais. Dito isso, vamos entender como essa doença funciona. De forma muito resumida, a válvula mitral, que é uma estrutura dentro do coração, que deveria funcionar como uma portinha separando duas das quatro cavidades e que deveria fechar durante a contração para o sangue não dar ré, começa a sofrer uma degeneração programada pelo DNA e vai ficando espessada e acaba não fechando mais direito. Assim, toda vez que o coração do cãozinho bate, e são muitas vezes durante o dia, volta um pouquinho de sangue turbilhonado por esse fechamento inadequado dessa válvula, que é justamente o sopro que a gente ausculta durante o exame. Normalmente, demora de meses a anos para que isso seja um problema, porque o coração se adapta a esse volume que dá ré, por meio de diferentes mecanismos bem complexos. Mas uma dessas formas de adaptação é justamente o coração aumentar o seu tamanho para abrigar esse volume. Enquanto esse aumento vai lentamente acontecendo, o cãozinho frequentemente não demonstra nada e vive a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Porém, quando o coração fica muito grande, isso prejudica o esvaziamento de mais sangue para dentro dele. Esse sangue que precisa ir para algum lugar acaba saindo de dentro dos vasos sanguíneos por buraquinhos bem pequenos, presentes em vasos bem delicados que fazem a irrigação dos pulmões, que vem logo antes do coração, como se esse sangue passasse por uma peneira. Esse sangue filtrado acaba enchendo os pulmões de água, dificultando muito a respiração do cachorro, como se ele estivesse se afogando.
Eu não preciso nem dizer que isso é uma emergência clínica, que esse cãozinho corre sério risco de morte e precisa ser levado para atendimento emergencial imediatamente. Nessa situação, que a gente chama de edema agudo de pulmão, cada segundo conta. Mas calma, eu não tô aqui para te assustar. A boa notícia é que não é todo cachorro que tem sopro por causa de doença da válvula mitral que vai evoluir para esse fim trágico. Na verdade, se pegarmos todos os cães com essa doença, menos da metade vai precisar de tratamento ou está em risco de dar um susto desse tamanho no tutor. Digo mais, sendo essa doença tão comum como ela é, na minha experiência, quase tão grande quanto o número de cães em estágio avançado sem o tratamento necessário, é o número de cães doentes iniciais sendo medicados com remédio para um coração que ainda não precisa. Mas esse é papo para outro vídeo. Por hora, o que é importante para mim que vocês entendam é que, por mais que o seu cãozinho passe anos com essa degeneração da válvula mitral, se você esperar que ele demonstre com sintomas que algo está errado, isso talvez só aconteça quando o pulmãozinho dele estiver cheio de água, ou muito perto disso. E, além de ninguém merecer passar por um susto como esse, se o seu cachorro está em edema, significa obrigatoriamente que você perdeu uma oportunidade valiosa de medicar esse cãozinho enquanto ele ainda estava sem sintomas, com remédios que a ciência já comprovou que protegem e prolongam a vida dos cãezinhos nessas condições. A doença mitral, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Mas o tratamento tampouco é para todos os cães. Essa mesma doença, em cães diferentes, se comporta e evolui de formas e velocidades completamente distintas. A decisão por medicar ou não um cachorro e com o que medicar, mesmo nos que não têm sintomas, passa por algumas etapas investigativas. E o exame ecocardiográfico é uma das mais fundamentais. O ecocardio é o único exame que, além de confirmar a presença da degeneração mitral, nos diz a extensão dessa doença e o real impacto que ela está tendo naquele momento no coração do cãozinho. É a partir dessas informações, somadas aos dados de histórico e saúde geral do paciente, que é possível decidir com embasamento sobre medicar ou não esse paciente, assim como o regime de acompanhamentos ideal. Eu não vou me estender mais nessa doença para a gente não fugir do tema que dá nome ao vídeo: o sopro em cães adultos. E ainda que eu tenha passado a maior parte do tempo desse vídeo falando da doença mitral, dada sua relevância, a gente não pode esquecer que muitas outras doenças cardíacas causam sopro, independente da idade do cachorro. Mesmo as doenças congênitas, que estão lá desde o nascimento, frequentemente são efetivamente diagnosticadas somente quando o cachorrinho é adulto. A mensagem mais importante a ser deixada é que, mesmo que estatisticamente todas as evidências apontem para uma doença comum de cães velhinhos, como é a doença da válvula mitral, o sopro sempre será o início do diagnóstico e não o final dele. Mais que isso, relativizar um problema apenas por ele ser comum é o maior inimigo da medicina de excelência. E eu posso dizer por experiência que quando o tutor aceita investigar a fundo a causa do sopro encontrado acidentalmente no seu cãozinho adulto e sem sintomas, quando esse tutor ele é bem instruído sobre esse defeito e o comportamento dessa doença e se compromete com o regime de acompanhamento desse cachorro, raramente esse coração causa sustos. Ou raramente esse cão é medicado com substâncias que ele não precisa. O conhecimento salva vidas. Eu espero que essa sequência de vídeos sobre sopro em cães tenha sido útil e esclarecido as suas dúvidas.
Mas para você que tem um cão com sopro e deseja ir além, desenvolver um olhar atento e oferecer o melhor cuidado que um tutor pode dar, eu te convido a conhecer meu método. É o primeiro infoproduto do Brasil dedicado à saúde cardíaca de cães, com foco no tutor. Se você deseja se envolver, vai ser um prazer ser a sua cardiologista de bolso. O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima.